O céu era um mar de tons alaranjados e lilazes. O sol nascente projetava sombras longas sobre as dunas ondulantes. O calor ainda era ameno, mas a areia já emanava leve calor sob as botas de couro surradas de Carlos. A brisa carregava o cheiro seco de poeira e especiarias distantes, enquanto um grupo de camelôs descansava ao lado de uma carroça repleta de tecidos coloridos. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som suave do vento redesenhando as dunas. Carlos ajustou a alça da mochila e seguiu em direção à cidade antiga, onde rumores sobre uma estrutura centenária o haviam atraído. Historiador de formação, buscava conexões entre lendas locais e registros omitidos dos arquivos públicos. Ao chegar às primeiras construções de pedra, notou que os moradores evitavam olhar diretamente para ele, como se seu interesse fosse algo contagioso. A ponte em questão, conhecida como Sintelsbrug, erguia-se sobre um canal estreito. Seus tijolos, desgastados pelo tempo e pela umidade, pareciam sussurrar segredos. Ao cruzá-la pela primeira vez, Carlos sentiu uma tontura breve, seguida de uma imagem fugaz de uma rua desconhecida, onde pessoas vestiam roupas de séculos passados. A visão durou menos de um segundo, mas foi suficiente para acelerar seu pulso. Naquela noite, em uma estalagem próxima, encontrou um homem idoso que limpava copos atrás do balcão. Muitos vêm aqui atrás de respostas, disse o homem, sem levantar os olhos. Mas a ponte não dá respostas. Ela faz perguntas. Carlos anotou as palavras em seu caderno, desenhando um esboço da estrutura ao lado. Na manhã seguinte, retornou ao local com equipamentos de medição. Enquanto ajustava um sensor de campo magnético, uma mulher vestindo um casaco longo e desbotado aproximou-se. Você é o terceiro esta semana, disse ela, sua voz grave marcada por um sotaque que Carlos não reconheceu. Apresentou-se como Ilsa, geóloga, e explicou que estudava anomalias na composição dos tijolos da ponte. Eles não são apenas antigos, murmurou, passando a mão sobre uma rachadura. São fora de sincronia. Carlos mostrou-lhe o caderno, e os dois passaram horas debatendo teorias. Ao entardecer, decidiram testar uma hipótese durante o crepúsculo, quando a luz solar formava um ângulo específico. A ponte parecia mais ativa. Numa taberna, a risada ecoava com o som de copos se chocando. O dono, um homem idoso e corpulento, cantava uma canção antiga que fazia todos os presentes se perderem na nostalgia de um tempo passado, enquanto uma garota na esquina observava distraída chamas dançando na lareira. Carlos e Ilsa entraram no local para se aquecer, mas a atmosfera densa de segredos pairava até ali. A jovem, cabelos negros cortados irregularmente, fixou os olhos em Carlos por um instante longo demais. Mais tarde, ele a viu do lado de fora, parada sob a luz de um poste, segurando um objeto metálico que brilhava como mercúrio. Desapareceu antes que pudesse falar. Na semana seguinte, os experimentos revelaram flutuações inexplicáveis no campo gravitacional ao redor da estrutura. Ilsa sugeriu uma ligação com teorias de dimensões alternativas, enquanto Carlos encontrou menções a um portal dos mercadores em um diário do século XVII. A cidade, entretanto, começou a exibir fissuras, janelas que refletiam cenas de outros tempos, vozes sussurradas em línguas mortas. Um grupo de cientistas de Amsterdã instalou câmeras na ponte, mas as imagens retornavam distorcidas, como se a realidade ali fosse maleável. A garota misteriosa, agora identificada como Bianca, surgiu novamente, entregando a Carlos um artefato com inscrições que não conseguiu decifrar. A tensão escalou quando um físico de renome propôs uma experiência arriscada: usar um dispositivo de ressonância para amplificar os fenômenos. Na noite marcada, uma multidão reuniu-se às margens do canal, tochas em punho, enquanto alguns gritavam alertas sobre interferir com forças além da compreensão humana. Carlos, Ilsa e Bianca posicionaram-se no centro da estrutura, o ar carregado de eletricidade estática. Quando o aparelho foi ativado, o mundo pareceu desdobrar-se por um instante. Todas as testemunhas viram algo diferente: um deserto infinito, uma cidade subaquática, um céu repleto de anéis planetários. Então tudo cessou. A ponte permaneceu inalterada, mas algo havia mudado. Os moradores passaram a falar de um silêncio mais profundo, e os registros históricos sobre a Sintelsbrug começaram a se contradizer, como se a própria realidade tentasse esquecer. Carlos partiu sem respostas, levando consigo apenas o artefato e a certeza de que a estrutura não era um fim, mas um começo. Anos depois, em uma universidade distante,
Ouviu falar de um vilarejo nas montanhas onde árvores cresciam com padrões semelhantes às inscrições do objeto. Enquanto arrumava as malas, um envelope sem remetente chegou por correio, contendo uma fotografia desbotada da Sintelsbrug com uma única frase escrita no verso: "Ela nos escolhe, não o contrário." Seguiu pela trilha montanhosa. O ar rarefeito carregava o cheiro de pinheiros e terra úmida. O vilarejo de Cosenoide surgiu entre as árvores, casas de madeira escura agrupadas como se temessem o avanço da floresta. As árvores cresciam em padrões espirais, seus galhos entrelaçados formando símbolos que lembravam os do fragmento que carregava. Um velho sentado em um banco próximo à praça o observou com desconfiança. "Você veio pela ponte", disse, sem fazer pergunta. Carlos mostrou o artefato, e o homem suspirou. "Eles sempre voltam. Primeiro a ponte, depois as árvores, como se algo os puxasse." Na estalagem local, uma lareira crepitava enquanto um grupo de aldeões conversava em voz baixa. Uma mulher de cabelos grisalhos e mãos calejadas se aproximou, apresentando-se como Greta. "As árvores sussurram à noite", contou, servindo um chá amargo. "Dizem que são memórias de outros tempos ou lugares." Passou dias estudando os padrões, notando que mudavam conforme o sol se movia pelo céu. À meia-noite, entretanto, projetavam sombras que não correspondiam às suas formas reais, como se refletissem paisagens distantes. Uma mensagem de Ilsa chegou ao celular, a conexão falhando. "Amsterdã está diferente." O canal perto da ponte secou. Leu as palavras repetidamente, a inquietação crescendo. Naquela noite, foi para a floresta com uma lanterna, o artefato vibrando levemente no bolso. Entre as árvores, encontrou uma clareira onde os padrões formavam um círculo perfeito. Ao colocar o objeto no centro, o ar tremeluziu, e por um instante, viu a Sintelsbrug não como era, mas como poderia ter sido. Tijolos intactos, mercadores com trajes exóticos e Bianca mais jovem, segurando um item idêntico ao seu. Ao retornar ao vilarejo, Greta o aguardava. "Você não devia mexer com isso", disse, entregando-lhe um mapa desenhado à mão. "Há outros como você, um em Praga, outro em Kyoto. Todos viram a ponte." Desdobrou o papel, reconhecendo símbolos similares aos das árvores e do artefato. Antes que pudesse agradecer, um estrondo ecoou pelas montanhas, som de algo imenso se movendo sob a terra. Na manhã seguinte, a floresta estava silenciosa demais. Pássaros não cantavam, e até o vento parecia parado. Encontrou pegadas recentes no solo, maiores que as de um urso, mas com contornos indefinidos, como se quem as deixou não pertencesse totalmente àquele mundo. Greta o havia alertado sobre os caminhantes, entidades atraídas por instabilidades dimensionais. Ao seguir as marcas, deparou-se com uma caverna, sua entrada bloqueada por raízes retorcidas. O artefato brilhou intensamente, e as raízes se afastaram, revelando paredes cobertas de inscrições idênticas às do objeto. Dentro da caverna, o ar era denso, carregado de eletromagnetismo. Em uma câmara interna, encontrou um altar com dezenas de fragmentos semelhantes ao seu, cada um com padrões únicos. Um deles, no entanto, estava rachado. Ao tocá-lo, uma dor lancinante atravessou sua cabeça. Visões o inundaram, a ponte desmoronando, Amsterdã submersa em água escura, Bianca gritando enquanto era puxada para uma fenda luminosa. Caiu de joelho, suor frio escorrendo pela nuca. Quando a visão cessou, o artefato em sua mão havia se tornado opaco. De volta à estalagem, um homem desconhecido o esperava. Usava um sobretudo longo e óculos escuros, mesmo ao entardecer. "Você está perto demais", disse, a voz sem inflexão. "A ponte não é um portal." Antes que pudesse responder, o homem desapareceu, deixando para trás um envelope com fotos de estruturas ao redor do mundo, todas marcadas com os mesmos símbolos. Na última imagem, quase imperceptível, estava Bianca observando uma ponte em ruínas no deserto. Partiu ao amanhecer, o mapa de Greta em uma mão, os fragmentos na outra. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa, notou que as montanhas ao longe pareciam se mover, como se a terra respirasse. Um caminhão passou em sentido contrário, sua placa elegível, e por um instante, teve certeza de que já tinha visto o motorista em algum lugar, talvez na taberna de Amsterdã ou em um dos vislumbres da ponte. A realidade percebida estava se tornando uma teia de fios entrelaçados,
e já não sabia mais qual era a sua. Chegou a praga sob uma chuva fina que embaçava as torres góticas. O mapa de Greta o guiou até uma ponte sobre Lutava, seus arcos decorados com gárgulas que pareciam vigiar a água escura. O artefato no bolso pulsava, ficando mais quente a cada passo. Na margem oposta, um homem com casaco vermelho vivo o aguardava, o mesmo da caverna, deduziu, embora óculos escuros agora escondessem cicatrizes recentes. Você está entendendo errado, disse, estendendo a mão. As pontes não conectam mundos. Elas mantêm os mundos separados. Olhou para o homem com os olhos arregalados, tentando processar suas palavras. Sentiu um frio percorrer sua espinha, como se a própria realidade tivesse mudado. O artefato em seu bolso vibrava com mais intensidade, quase como se estivesse alertando-o sobre algo. O homem, sem esperar uma resposta, virou-se e caminhou em direção à estrutura, deixando sozinho com perguntas que não sabia como formular. Ao atravessar a ponte de Praga, notou que as inscrições nas pedras pareciam mais claras, como se estivessem esperando por ele. Cada passo que dava ecoava de forma diferente, como se o tempo estivesse desacelerando ou acelerando. A chuva havia parado, mas o ar estava pesado, carregado de segredos antigos. Perguntou-se se todas as estruturas eram assim, guardiãs de realidades ocultas, protegendo ou mantendo alguma coisa que não deveria ser descoberta. No centro da ponte, encontrou uma pequena câmara subterrânea, acessível apenas por uma escada estreita. Dentro dela, havia uma mesa de pedra com símbolos que coincidiam com os do artefato. No meio da mesa, repousava um objeto brilhante, parecido com um espelho, mas que refletia imagens que não pertenciam ao mundo atual. Ao tocar o objeto, foi transportado para um lugar onde as ruas eram feitas de luz e sombras dançavam como se tivessem vida própria. Viu pessoas vestidas de formas estranhas, falando em línguas que não entendia, mas que pareciam conhecê-lo. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, foi puxado de volta para a realidade, caindo de joelhos no chão da câmara.